Paz, Senhor Jesus, mulheres abençoadas do Senhor. Vamos para mais um devocional nessa semana. Segundou na presença do Senhor. Nós possamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, iniciando mais uma semana de devocionais. Que nós possamos agradecer pelo fato de nós termos acordado, estarmos com os olhos abertos. Isso já é motivo de muita gratidão, né? Às vezes você está aí reclamando, murmurando, pastora, você não sabe o que eu estou passando. Você está acordada, você está viva, você tem uma casa para morar. Paz do Senhor, Antônia. Então, que nós possamos agradecer nessa manhã por mais uma oportunidade. Estamos respirando. Vamos começar adorando o nosso amoroso amigo Espírito Santo. Pai, Senhor, Inês. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Deixa eu ouvir você falar pra ele, vai. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Conversa com ele. Amigo, Amigo, com novo consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora comigo, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. quem aqui é dependente de Deus, levanta a sua mão e chame por ele. Chame por ele que ele vem. Não te afaste de mim. Diga para o Espírito Santo nessa manhã, não te afaste de mim. Espírito Santo de Deus, não se detém. Ai, Senhor, Neia. Espírito Santo, não se afaste de mim. Tu és santo. Pai, Senhor, Márcia. Tu és santo. Outras palavras se faz necessária pra te descrever. Quem estava lá no grupo de oração de relacionamento lá hoje de manhã, quem ouviu a oração, quem não ouviu, vai lá ouvir, porque eu fui incendiada. A minha vontade era nem sair daquele lugar, de tão maravilhoso que estava ali, de tanta presença do Espírito Santo. Espírito Santo. Eu amo. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, meninas. Sejam todas bem-vindas. Como vocês passaram aí de final de semana? Como é que foi aí? A Neia completou mais um ano de vida. Seu maior presente tenha sido a presença do Senhor. Mãe, atenção.
Vamos orar em São João. Amém, meninos? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje nós temos um devocional aí com a pastora Daniele. Ela já chegou. Eu fiquei aqui preocupada, pastora, que eu acho que eu esqueci de te falar, né? Que a gente estava fazendo no Exército de Cristo e agora eu tô fazendo o meu. Eu até te mandei aí, porque eu falei assim, se ela estiver achando que é no outro. Mas glória a Deus, já vou estar te convidando aí. Paz, Senhor, Márcia. Paz, Senhor, Alcione, sejam todas bem-vindas. Hoje encerramos a nossa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Meu, foi ótimo, Deus. Mais um dia cuidou de mim nos detalhes. Você é filha mimadinha de Jesus, né, Néia? Sempre que você estiver triste, lembra que você é uma filha mimadinha do cuidado que ele tem com a sua vida. Amém? E agradeça todos os dias. Eu vou estar convidando aí a pastora Daniele para que a gente já comece o nosso devocional. Creio que ela tem uma palavra do céu para nós, direcionada pelo Espírito Santo. Amém, meninas? Clica bastante no vídeo, convida mais algumas mulheres para estar aqui conosco nessa manhã. Paz, Senhor, pastora, seja bem-vinda. Glória a Deus, paz Eu do estou te Senhor, vendo, você está pastora. me vendo? Estou vendo, vendo e ouvindo. Glória a Deus, porque esse Glória dia a o Deus. Instagram não estava deixando eu ver ninguém. Estava ruim? Tá. Não, Então, mas só as hoje eu pessoas estou conseguindo ouvir bem a senhora. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Graças Seja bem-vinda. a Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança, pela oportunidade. Amém? Quero aproveitar também para cumprimentar todas as irmãs, os irmãos, né, que estão aqui conosco. E aonde esta live chegar, né, esta palavra chegar, que Deus faça uma obra grande sobre o coração dos irmãos. Amém? Amém. Seja bem-vinda. Vamos estar orando aí para a gente começar, né? Senhor Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra do céu para nós aqui nessa manhã, que sejamos direcionadas por Ele, que nada seja sobre nós, né? Tudo sobre Ele. Amém. Meu Pai e meu Senhor, eu venho aqui nessa manhã te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, te agradecer pela vida da pastora Daniele, pelo sim dela, pela disponibilidade dela para vir aqui transbordar o que ela carrega, que é a tua presença, Senhor. Eu quero convidar o meu doce e amoroso amigo Espírito Santo para que ele seja bem-vindo neste dia. Ele que é o pastor presidente deste devocional, que seja tudo direcionado por ele. Que nada que nós venhamos falar aqui, seja da nossa carne, da nossa vontade, das nossas emoções, seja tudo direcionado por Ele. Usa a tua serva, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que ela seja a resposta de oração na vida de mulheres que vão chegar aqui, que já foram escolhidas pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, pastor. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, pastora, eu queria parabenizar, né, as irmãs que estiveram com a senhora nesses 12 dias. Hoje é o encerramento, não é isso? Eu quero Isso. parabenizar essas irmãs por esse empenho, por essa dedicação, por essa busca, por essa escolha, né, que elas fizeram. Eu tenho certeza que elas tiveram que renunciar a algo, reivindicar algo, para poder estar, né, durante esse tempo, fazendo esse propósito. Então, eu vejo que elas fizeram uma escolha. E como diz a palavra do Senhor, escolheram a melhor parte, a boa parte. E essa parte, com certeza, não lhes será tirada. Eu quero parabenizar as irmãs, né? Deus seja louvado pela vida de cada uma delas. E eu tenho certeza que no tempo oportuno, cada uma das irmãs verá as respostas, né? Terão as respostas, porque nós não estamos orando a um Deus morto, a um Deus surdo, a um Deus mudo, mas o nosso clamor, o clamor das irmãs, foi entoado a um Deus vivo, um Deus de bondade, de graça, de misericórdia. Eu tenho certeza que no tempo oportuno as respostas virão, os milagres acontecerão.
e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Nós Amém. também, pastora, fizemos esse propósito, né, aqui na nossa congregação. Foram 12 dias consecutivos ali na congregação de oração. Todo ano nós fazemos, e é uma bênção. Eu vejo isso como como que eu vou usar a expressão? A gente ali, realmente, literalmente, demonstrando para o Senhor a nossa dependência dele. Talvez seja isso, que nós não vamos conseguir vencer esse ano, se não for com a ajuda e o auxílio do alto, né? Não é a ajuda do alto, mas a ajuda do céu. Não é autoajuda, é a ajuda do alto, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu vejo esses propósitos como algo muito importante. E eu trago nesta manhã, né, na graça do Senhor, eu creio que na direção do Espírito Santo, uma palavra para o nosso coração, porque antes de liberar esta palavra aqui, esta palavra tem falado profundamente ao meu coração. Foi algo, pastor Andréia, que o Senhor me confiou na virada de ano. Todo ano eu oro ao Senhor, eu levo, isso é algo meu, né, particularmente meu, eu levo a palavra do culto da virada muito a sério, se é essa a expressão, né? Porque toda a palavra do Senhor, nós temos que ter ali a seriedade, o temor, a sensibilidade. Mas eu estou falando assim, algo particular meu. A palavra da virada do ano é algo muito importante para mim, é algo muito especial para mim, que me gera muito temor. Porque nós vemos em muitas congregações, né? E louvado seja Deus, cada um com a sua direção, cada um com a sua instrução. Mas nós vemos ali, né, às vezes, pessoas falando: esse ano será o ano da colheita, esse ano será o ano da conquista, esse ano será o ano da multiplicação, esse ano será o ano da bênção, da resposta. E eu tenho muito temor, pastor, de liberar algo para a igreja, falar, esse ano vai ser o ano disso, e o céu às vezes está dizendo outra coisa. Não, não vai ser o ano disso. Então eu tenho esse temor. E buscando a Deus em oração, uma palavra para o consolidar, né? Ministério ao qual nós, pela graça do Senhor, pastoreamos aqui em Mar de Espanha, a palavra para esse ano. E o Senhor confiou algo ao meu coração, não apenas para o consolidar. Ele falava ao meu coração, essa palavra você vai levar durante esse ano em muitos lugares, não apenas para o consolidar. E quando o convite chegou, né, quando a senhora me fez o convite, eu confesso que eu relutei, falei, Jesus, né, essa palavra, e o Senhor falou, não tem que relutar, é essa palavra, é essa a direção que eu confiei a você, e não apenas para o consolidar, mas para esse ano eu vou te levar em lugares, e você vai liberar esta palavra. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, você que pode, uma palavra muito conhecida, pastora, mas eu creio que com a graça do Senhor, ela há de se renovar nesta manhã sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 6, nós vamos estar falando da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quero aqui liberar um beijo especial para Tati. Tati é minha filha do coração, pastora. Está aqui me auxiliando, né? Já orou comigo. É um presente que o céu me deu. Um beijo especial para Tati. Amém? Porque senão a pastora aqui fica toda perdida, minha filha. Efésios Sempre capítulo... envia, né, anjos para nos auxiliar, para estar do nosso lado. Ele cuida, né? Ele cuida dos detalhes. Louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo, pastor, eu vou estar lendo aqui até na tradução do celular da Tati, porque fica mais fácil a nossa compreensão. Efésios capítulo 6, nós vamos estar lendo do verso 10 ao verso 18. Vem falando assim, a armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão.
Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como um escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Até aqui, amém? Pastor, eu vou estar fazendo brevemente mais uma oração, amém? Com a graça do Senhor. Pai, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por esta oportunidade, te louvamos por esta liberdade que nós temos ainda nesta nação de poder proclamar a tua palavra, o teu evangelho. Muito obrigada. Obrigada por esta palavra que é viva. E eu creio, Pai, que apenas de fazermos ali a leitura, o Senhor já está ministrando, o Senhor já está falando com vidas aqui neste lugar. Nós te louvamos, Senhor. Pedimos a direção do teu Santo Espírito em todo o tempo sobre as nossas vidas. E que onde esta palavra chegar, chegue, Pai, o haja do Senhor. Porque só o Senhor é conhecedor e sabe, Pai, as guerras e as batalhas que cada um dos teus filhos estão enfrentando ou irão enfrentar durante esse ano. Fale conosco, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Pastora, o Senhor ministrava ao meu coração, na virada do ano, como eu já mencionei, que esse será um ano, a direção que ele nos deu para o consolidar, e eu creio que aqui nesta manhã também. Esse será um ano onde nós vamos precisar intensificar, como nunca antes, a nossa busca no Senhor. As guerras que nós vamos enfrentar esse ano, pastora, são diferentes das que nós já enfrentamos. E novas guerras, novas batalhas, um novo nível de guerra, exigirá de nós também um novo posicionamento, uma busca maior. O Senhor falava ao meu coração, tudo que eu já vivi, tudo que eu já enfrentei, os ursos, os leões, os propósitos que já fiz, as guerras que já guerreei no Senhor, até chegar aqui, isso já tem quase 20 anos, não se comparam com o que nós vamos enfrentar neste ano de 2025. Por isso que eu disse para a senhora que eu relutei para trazer esta palavra, né? Porque ninguém quer ouvir sobre isso, sobre batalha, sobre guerra, sobre luta, né? A gente às vezes fala, ai meu Deus, mas eu já estou numa guerra, eu já estou numa luta, quando vai vir o descanso? Quando vai vir a bonança? Eu não quero saber desse negócio de batalha, não. Mas o Senhor me traz. Pastor, como Pode falar. Confirmação, né? A Inês colocou aqui, pastor André, confirmação do propósito. Por quê? Nesse ano, a gente começou um propósito de 40 dias de oração de guerra. E a palavra é Efésios 6. E eu tenho ensinado muito para elas a gente se revestir das armaduras do Senhor. Porque a luta não é contra a carne, né? Não é contra sangue, é contra as potestades. E o que eu tenho ensinado elas? A guerrear. 40 dias que a gente está orando, a gente encontra no Google Meet todo dia 3 horas para guerrear, expulsar os demônios de dentro da casa da gente, porque às vezes a gente está morando com o demônio dentro de casa. A gente tem autoridade para isso e a gente não tem esse posicionamento. Então, assim, já foi uma direção de Deus. Lá no começo, você vê como é que está alinhado. Quando a gente está no mesmo propósito, né? Como que Deus fala, né?
E Deus tem ali, quando a gente começa, a senhora sabe, uma campanha de 40 dias de oração de guerra, aí que a opressão vem, aí que o inimigo se levanta numa fúria danada, porque ele sabe da vitória, porque quando a gente está se posicionando, ele sabe que a gente vai receber a nossa bênção lá na frente, porque a gente está posicionada para isso. Então ele vai fazer de tudo para piorar as coisas. É igual quando a gente começa no jejum. Para quê? Para você falar assim, nossa, mas eu estou orando, estou guerreando e as coisas estão piorando. Tá, porque no final a vitória vai chegar, mas isso é para quem persevera, para quem entende isso. Então, Deus falou, tem uma palavra que eu tenho ouvido direto. As coisas vão piorar, a luta vai ser grande e só vai permanecer quem tiver raiz, quem tiver firmado na rocha. Se você não tiver firmado na rocha, você não vai dar conta de passar. Meu Deus. Em cima do que a senhora acabou de dizer, pastora, é algo assim que a gente fala com o coração, às vezes até apertado, sabe? Mas o Senhor falava ao meu coração e isso foi passado, né? No Consolidar também, igual eu disse para a senhora na virada do ano. O Senhor falava ao meu coração que muitos vão ficar pela metade do caminho nesse ano. Sabe, aqueles que apareciam de vez em quando eu vou, de vez em quando eu apareço, esses não vão continuar mais. E aí a senhora falou da raiz, né? Me fez lembrar sobre isso. O Senhor falava isso forte ao meu coração, que esse ano só vai começar, sabe, a peneirar, só vai ali permanecer quem tem raiz, quem se revestir, quem buscar. E esse é o tempo, pastora, que Deus está nos dando para que nós venhamos nos preparar, nos revestir. Porque nos revestir já em meio à guerra, não tem como. Vamos literalmente aqui entrar realmente, literalmente, em uma guerra, né? Imagina ali o soldado no meio da guerra já sendo atacado, sendo bombardeado. Aí ele vai procurar aonde estão as armas, aonde está a armadura. Ele vai se calçar, ele vai se vestir, ele vai se equipar. E enquanto isso, já foi. Ele já teria, vai morrer. Já teria sido atingido, já teria sido eliminado. Então, esse é o tempo que o Senhor está nos dando para que nós venhamos nos revestir. Pastora, como que eu vou fazer isso? O Senhor nos deu a chave, né? Tudo aqui na sua palavra, buscando nele a armadura. E eu não quero aqui levar para essa linha, pastora, porque não foi o que o Senhor me confiou. Né? Falar, a couraça, irmão, o capacete. Não. Vamos trazer algo assim bem simples, bem do dia a dia, né? Para que nós venhamos compreender. É lendo a Bíblia. Pessoas que não liam precisam ler. Pessoas que já não oravam precisam voltar a orar. Pessoas que há muito tempo não jejuavam ou nunca jejuou vão ter que se dedicar ao jejum, voltar a jejuar, aprender a jejuar, ouvir louvores, aproveitar as oportunidades. Enquanto nós estivermos fazendo isso, pastora, nós estamos nos revestindo, nós estamos nos equipando, nós estamos nos protegendo, né? Nós estamos nos fortalecendo, aproveitar as oportunidades. Eu costumo dizer, pastor, que nós não vivemos de evento. Sabe aqueles crentes que vivem de evento? Né? No evento ele está pipocando no poder. Acabou o evento, acabou tudo. Não. Está esperando o evento para receber a palavra, para receber a revelação, né? Está esperando o evento. A profecia, o milagre, a vitória, a resposta. Não, nós não podemos viver de evento, mas nós precisamos aproveitar ao máximo essas oportunidades também que o Senhor tem nos dado. Esse final de semana, eu tive o privilégio de participar de um congresso de mulheres aí em Juiz de Fora. Foi uma bênção, foram 3 dias de poder, de glória, de alinhamento, de palavra, de alimento. Igual eu disse aqui, nós não vivemos disso, mas nós precisamos aproveitar. Porque são em momentos assim que nós vamos nos fortalecendo, que nós vamos nos equipando, que nós vamos aprendendo, que nós vamos, né, recebendo renovo, fazendo alianças, porque isso é muito importante, pastora. Eu ouvi recentemente que a mesma preocupação, ou até maior, não seria esse termo preocupação, mas fica assim por enquanto, é que nós temos que ter com a guerra em si a mesma dedicação,
a mesma preocupação que nós temos que ter com a guerra, é a mesma que nós temos que ter com quem está do nosso lado em meio a essa guerra, sabe? Porque ali nós temos isso na Bíblia, né? Os filisteus, se eu não estou enganada, eles se preocuparam mais com quem estaria do lado deles em meio à batalha do que com a batalha em si. Quando eles falam, né, com o rei, acho que é Aquiles, fugiu aqui, para o rei Davi não ir. Falou, não, não deixa ele ir, porque ele é valente, ele é guerreiro. Estou conjecturando, né? Aonde ele entra, o Senhor dá vitória, ele faz um estrago. Seria muito bom ter ele do nosso lado, mas se ele se vira ali contra nós, porque vamos estar lutando contra o povo dele de sangue, de linhagem, de aliança, não deixe ele ir. Então a preocupação ali dos filisteus, talvez foi mais com quem estaria do lado do que com quem de fato eles iriam enfrentar. Então nós temos que ter também esse cuidado, sabe? Com quem nós vamos nos aliançar, quem vai estar do nosso lado, quem vai sentar à nossa mesa, quem vai andar conosco, quem vai ouvir o nosso coração, né? Quem vai estar de fato ali do lado, porque às vezes a gente se preocupa só com a batalha e se esquece disso, e o Senhor tem aberto a minha mente, sabe? Porque você tendo pessoas de Deus do seu lado, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Isso se aplica a tantas coisas, se aplica aqui também. Como o Senhor tem falado que vai ser um ano difícil, eu estou falando, irmãos, no sentido espiritual. Eu não estou nem levando para a questão de política, de governo, de moeda, de bolsa de valores. Não, não. Eu estou falando no sentido espiritual. Vai ser um ano desafiador. Vai ser um ano de guerra. Ah, mas pastora, falar que a gente está numa guerra, falar que a gente está numa batalha, que novidade tem isso, que o inimigo está furioso. Tá, pastora, mas é diferente esse ano, irmãos. É diferente. A batalha está se intensificando. O inimigo está vindo com estratégias novas. Nós vamos enfrentar... Uma coisa que eu falo, pastora, é que o inimigo, ele paga um preço muito alto para acabar com a vida da gente. E às vezes nós, como cristãos, às vezes para fazer um jejum a gente acha difícil. Meu E Deus. o inimigo vai lá, ele fica fechado no lugar 15, 30 dias, às vezes sem comer, às vezes rapa uma cabeça, às vezes faz sacrifícios tão grandes para acabar com a nossa vida. E nós, como cristãos, nós não temos um posicionamento de uma vida. Às vezes, para ler a palavra, acha difícil ler a palavra porque não tem tempo. Às vezes, para fazer um jejum, né? Eu falo muito de jejum, eu tenho grupo de jejum. O jejum me trouxe um crescimento, assim, avassalador no ano de 2024. Foi, assim, para mim, a ferramenta mais sobrenatural que o Senhor deixou aqui na Terra para a gente, para crescimento espiritual, para autoridade espiritual, domínio próprio. E quantas pessoas, pastora, que chegam e falam assim, nossa, eu estou 30 anos na igreja, eu não sei nem o que é jejuar. Ah, eu estou 20 anos na igreja, eu nunca jejuei. Ah, não consigo jejuar, não. Olha, se a comida está te dominando, olha só, como que você vai ter uma vida, né, para você viver aí, Deus te chamou para viver, se você deixar a comida te dominar. Porque muitas pessoas falam, não consigo fazer por causa de quê? Por causa da comida. E eu falo que o jejum é você renunciar a sua carne, você mortificar a sua carne, para você ficar mais próximo de Deus. Porque, querendo ou não, o jejum te traz mais intimidade. Você ora mais, você lê mais a palavra. Só que as pessoas... Ontem eu vi uma senhorinha fazendo um reels, alguma coisa assim, de uma pregação, e ela estava falando, né? A diferença do evangélico e de estar em Cristo. Se a gente for pesquisar quantos evangélicos tem no Brasil, é muito evangélico que tem no Brasil. Mas se você analisar quem está em Cristo, é a minoria que está em Cristo. Porque hoje, pastora, as pessoas às vezes vão à igreja, mas acham que só ir à igreja acabou. É só aquilo ali o compromisso dela, eu sou evangélico. Não, a vida com Deus é diária, é uma vida de devoção com Jesus todos os dias, é um relacionamento todos os dias. Para você conseguir enfrentar essas guerras que vão chegar, você precisa ter uma vida de relacionamento, de intimidade, de profundidade. Você precisa andar com o Espírito Santo, você precisa ser dependente dele. O Senhor me deu um direcionamento no final do ano de criar um grupo de relacionamento com o Espírito Santo.
Porque muitas pessoas, pastora, não sabem que Jesus subiu para o Espírito Santo descer. Que Jesus pagou um alto preço para isso. E que Ele é o nosso amigo fiel de todas as horas. É Ele que é o nosso consolador, é Ele que é o nosso ajudador, é Ele que enxuga as nossas lágrimas quando a gente acha que não tem força para prosseguir. Então, nós precisamos andar dependente do Espírito Santo. Eu falo assim, que às vezes as pessoas falam assim, eu queria ser tanto usada, eu queria ser tanto ter os 9 dons espirituais, mas você tem relacionamento com o Espírito Santo? Eu falo que esse ano o Senhor deu para mim uma direção de avivamento, de nós sermos avivalistas no Brasil. E aonde começa o avivamento? Em mim e em você. E como que começa? No secreto, um avivamento individual, para depois a gente levar para o avivamento coletivo. Porque se eu não estou avivada, como que eu vou avivar meu ministério? Como que eu vou avivar minha casa? Como que eu vou avivar as pessoas ao meu redor? E quem que é o combustível para o avivamento? É o Espírito Santo. É como se tivesse um carro. Se não tem o combustível, o carro não anda. Então, se a gente não está com o tanque cheio, a dificuldade vai vir, as coisas vão piorar. Mas se eu estou com o meu tanque cheio, se eu chego perto da pastora Daniela, ela está passando uma dificuldade, eu estou cheia para me ajudar ela. Agora, se eu estou vazia, como é que eu vou ajudar quem está vazio? Então, assim, o Senhor fala conosco todas as manhãs. É um momento só de adoração. Eu peço que elas tirem pelo menos 5 minutos todos os dias, só para falar, Espírito Santo, como eu te amo. Como é bom ter esse relacionamento sem pedir nada, sem guerrear, sem interceder por ninguém. E ali o que acontece? Nós somos a lenha. Aí ele todo dia, o Espírito Santo está acendendo essa lenha. E quando a minha lenha está acesa, se eu venho aqui, eu incendeio quem está aqui. Se eu vou lá na igreja pregar, eu incendeio quem está na igreja. Se eu estou na rua com o vizinho, eu estou tão incendiada que eu começo a incendiar todo mundo. O avivamento vai acontecer assim, né? Se a gente pegar uma caixa de fósforo, pastora, e colocar o palito tudo em pezinho assim, se um tiver aceso, ele incendeia todos os outros palitos. Agora, aí às vezes as pessoas têm mania de falar assim, né, pastora? Vamos supor, foi na sua igreja e fala assim, nossa, mas a igreja está muito fria. Nossa, não, quem está fria é você. Porque se você estiver incendiada, a igreja pode estar fria. Você incendeia todo mundo com o que está sobre você, que é o Espírito Santo. Não é nada sobre mim, não é nada sobre a pastora Daniela, é o que está sobre nós. Eu falo muito, quando Pedro, a sombra de Pedro curava, não era sobre Pedro, era o que estava sobre Pedro. E o que estava sobre Pedro? O Espírito Santo. Então, se você quer ser uma mulher, quer ser usada, né, no dom de cura, de profecia, você precisa estar abastecida com esse combustível que é o Espírito Santo. É isso que vai fazer você suportar. Eu falo muito, pastora, se tirar o Espírito Santo, a gente não dá conta. A gente não dá conta de guerrear. Se você sentir um dia o que é viver sem o Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai clamar a morte. Porque você não dá conta, a dor é muito grande, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Eu falo muito, é Ele que é o nosso amigo fiel de 24 horas. Hoje as pessoas, às vezes, querem sair contando para todo mundo, e liga para o pastor toda hora, e liga para a pastora toda hora, e liga para uma amiga toda hora, e esquece de buscar quem pode te ajudar, de ter esse relacionamento de profundidade, né? A gente está fazendo aí, eu ensinei elas a fazer um cantinho, né? Aqui no meu devocional é aqui, a tenda de Davi. É reerguer a tenda de Davi, que às vezes está caída. E 5 minutos você está ali, lendo a palavra, é um momento de adoração, coloca um louvor para te incendiar, e nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo incendiados. E eu creio no nome de Jesus que essas mulheres vão ser ativadas com os 9 dons espirituais. Mulheres vão falar em línguas, vão ter dom de interpretação de língua, dom de línguas, porque o orar em línguas edifica muito o espírito, te enche muito. Se as pessoas tivessem noção como orar em línguas te edifica, quando você vai receber mais de Deus. Às vezes você está ali, ó, lavando uma louça, arrumando uma cozinha, lavando uma roupa, e vai orando, e vai adorando, e vai falando em língua, você vai ver como você vai ser incendiada, como você vai ser transformada. E é para esse tempo que o Senhor nos chamou, para ter esse posicionamento de uma busca maior, de um relacionamento maior. Eu falo, pastor, para a gente ter relacionamento, para a gente ter intimidade, a gente precisa de relacionamento. As pessoas falam assim, pastora Daniela, mas por que eu não ouço o Espírito Santo? Porque você não tem relacionamento. Porque você não passa tempo com ele. Como é que você vai escutar a voz dele se você não passa tempo com ele? Pastor, ainda em cima desta palavra, o Senhor ministrava algo ao meu coração. Como se esse aqui fosse literalmente o dia mau na vida do cristão. E durante muito tempo, pastora, eu espero ter graça de Deus para expressar aqui o que realmente eu quero dizer, né? Gente, eu fico nervosa na live.
A pastora parece que está em casa, sentada na mesinha dela, no sofá. A pastora fica nervosa, mas vamos lá com a graça do Senhor. Durante muito tempo, pastora, eu tive aquilo assim do dia mal. É o dia que a doença chega, é o dia que o velório chega, que a morte chega. E às vezes as pessoas podem falar assim: nossa, pastora, que horror falar um negócio desse. Não que não seja, pastora, quem já passou sabe. E eu já passei, né? Eu já perdi pessoa aqui que levou um pedaço, que parece que leva um pedaço da gente. É só mesmo o consolo do Espírito Santo para a gente continuar. Então, eu não estou menosprezando que o dia que um diagnóstico chega desfavorável, que o dia que o luto chega, não seja o dia mau. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que o dia mau aqui, pastora, que Deus tem me feito compreender, é aquele dia que parece não, eu acredito que realmente isso aconteça, que há uma reunião no inferno para tentar nos parar, para tentar nos prostrar, porque todos nós temos um leão por dia, um urso por dia, um desafio por dia, mas tem momentos, pastor, é sobre isso que eu estou tentando expressar aqui. E Deus tem falado comigo, né, que esse ano vai ser esse ano onde muitos vão, vão enfrentar esse dia mau, aonde literalmente, pastora, hostes espirituais da maldade, principados, potestades, vai vir, vai vir. E eles não vêm contra qualquer um, me entendo, irmãos, ninguém é melhor que ninguém, mas vem contra os líderes, contra aqueles que estão tentando de fato se posicionar, porque é contra esse que vai ser essa guerra, sabe? Que vai ser essa batalha. Aqueles, pastora, que querem uma vida superficial, né? Ali só de frequentar. Talvez essa palavra aqui eu falo com muito carinho, com muito amor, mas talvez nem vai ser tão viável para você. Mas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e eu não sei se vai ficar gravado depois, aonde essa palavra poderá vir chegar, alcançar, se você tem um zelo no seu coração, um anseio de fazer a diferença para a glória de Deus, de levar pessoas a Cristo, de ter um instrumento nas mãos do Senhor, essa palavra é para você. Se prepara, se reveste. Não, essa palavra não é para te amedrontar, para te bitolar. Não, essa palavra é só para te instruir, para te alertar, porque o Senhor não permite nós passarmos por nada sem que antes Ele nos avise. Há uma palavra que diz sobre isso, né? Que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus amigos. Essa batalha não vai vir da parte do Senhor, mas da permissão do Senhor. Então se prepara, porque o dia mau, pastor, eu vejo que é isso, sabe? É aquele dia que o inferno literalmente se levanta e às vezes a gente se vê sem força. E ali, se não for a graça do Senhor e a reserva que nós temos com Deus, porque como eu já disse, nós não temos que buscar em meio à guerra, nós temos que buscar agora. Porque chegará dias em que a graça, tudo é a graça, mas esta reserva é que vai te manter de pé, é que vai me manter de pé. Porque haverão dias, pastora, que às vezes a gente não vai ter a condição de estar ali buscando, se alimentando, se revestindo. Eu respeito e admiro quem tem todos os dias ali, mas eu estou aqui, pastora, com muita sinceridade para dizer que eu já passei por momentos na minha vida onde eu não tinha força. A Bíblia parecia que ficava em branco. Você vai de Gênesis a Apocalipse, Senhor, o que eu vou ler? Você começa a ler uma coisa, aquilo não flui. Parece que você não está ouvindo, parece que não há uma revelação. E você se vê ali naquele deserto mesmo. E se não for a graça de Deus e a reserva que você tem, ao que você buscou no tempo onde ainda estava uma certa calmaria, você não fica de pé. Deus me trouxe aqui nesta manhã, se eu fechar aqui agora e já estou indo para a conclusão, para dizer para os irmãos, não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Não viva de eventos, mas não menospreze os eventos também. Veja os eventos como um cuidado do céu, para derramar sobre a sua vida uma graça
como já foi falado aqui, te dá um combustível para que você possa continuar indo, avançando, e não menospreze a tua vida diária com Deus, ainda que seja 5 minutos, como a pastora diz, lavando uma louça, arrumando uma casa, mas busca a igreja, busca, meus irmãos, porque eu sei que eu estou falando aqui, falo isso com um certo aperto no meu coração. Deus falava comigo, pastora, que esse ano muitos vão ficar pelo meio do caminho. O meu nível, estou falando de mim, o meu nível espiritual até aqui, eu tenho, para a glória de Deus, praticamente 20 anos de caminhada. A gente, em 20 anos, vive alguma coisa, né, pastor? A gente não sabe tudo, a gente não sabe quase nada, mas já passamos algumas coisinhas também. E o Senhor falava comigo que o meu nível de espiritualidade, de busca que eu tive até aqui, não será suficiente para eu vencer esse ano. Quando Deus falou isso, eu confesso para a senhora que eu senti, assim, aquele calafrio até na minha espinha. Porque eu pensei, falei, Senhor, já passei por algumas coisas e não foram fáceis. Se o Senhor está dizendo que o nível vai aumentar, que eu preciso intensificar a minha busca, aí eu clamei a graça do Senhor, mas que bom que Ele é um Deus de graça, de misericórdia, de bondade. É isso, pastor, eu fecho aqui, para não ficar dando voltas, não ficar enfadonho também para os irmãos, né? Mas a palavra desta manhã é: se reveste, busque enquanto há tempo, porque quando a batalha vier, e talvez você que me ouve aqui, você está pensando assim, pastora, eu já estou no meio de uma batalha, eu já estou no meio do furacão, eu estou atravessando um deserto aqui. Saiba que há uma graça, há um cuidado de Deus, se mantenha firme. Deserto não é moradia, deserto é transitório. E todas as vezes sinto graça de Deus aqui, pastor. Todas as vezes que Deus quer nos levar para um nível maior, irmãos. Todas as vezes que Ele quer nos entregar algo que ainda não vivemos. Nós vamos primeiro enfrentar um deserto. Não tem como chegar no novo sem sair do velho. E o deserto é o caminho, o deserto é a transição. Então, se você está num deserto, persevera. Ore um pouquinho mais. Clama, chore mais. Porque às vezes para Deus uma lágrima é um clamor que a sua boca, os seus lábios não conseguiriam fazer. Ele não despreza a lágrima, ele não despreza o choro, ele entende, ele colhe e ele responde. Deserto é transitório. Se você está me ouvindo aqui e você está passando por algo assim que você está pensando, eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Eu não estou dando conta. Deus me trouxe aqui para te dizer: se esforce um pouquinho mais, porque está muito perto. Todas as vezes que está perto do Senhor nos entregar algo, a batalha vai se intensificar, vai ficar mais tenso, mais desafiador, mas é porque está muito perto. Está muito perto. Então persevere, continue, não pare, vai no joelho, vai se arrastando, vai chorando, mas vai. Porque nós vamos atravessar. Ali o povo de Israel, eu fecho, pastora, de verdade. Se meu esposo estivesse aqui, já estava brigando comigo. Ele fala que eu estou fechando, nunca que fecha nada, mas agora é para fechar de verdade. Quando o povo de Israel, pastora, saiu ali daquele Egito, que eles estavam para abrir mão daquele título, daquele rótulo de escravos, para assumir a sua identidade em Deus, de um povo livre, de um povo escolhido. Eles tiveram que atravessar aquele deserto primeiro, para sair do Egito até entrar na terra da promessa. Houve um deserto. Para Jesus, pastora, que é o nosso exemplo perfeito, o nosso exemplo maior. Antes dele cumprir, dar início, ali começar o seu ministério de fato, ele precisou passar por aquele deserto. O Jesus que saiu daquele deserto ali após aqueles 40 dias de jejum, de oração, não foi o mesmo Jesus que adentrou. E ali ele cumpriu, depois que saiu, com a graça de Deus, com o revestimento do Espírito Santo, ele cumpriu o seu propósito. E aquele Jesus que foi tentado lá no deserto, agora ele se vê sendo honrado pelo Pai. Então, irmãos, guarde esta palavra. Continue firme. E você que está aqui, que às vezes está pensando assim, não, graças a Deus, não estou em guerra nenhuma,
nenhuma, tá na benção, tá tranquilo. Não, nossa, pastor, tô falando ali de uma batalha, eu não tô nem vendo isso, não tá. Eu não venho aqui te amedrontar, eu não venho aqui te assustar, mas eu venho aqui te instruir no temor do Senhor, na direção do Espírito Santo. Esse é o tempo que o Senhor está te dando para você se revestir, para você se preparar, porque a batalha vai chegar e você vai se lembrar desta palavra aqui, você vai se lembrar desse dia. Esse é o tempo que o Senhor está te dando para você se revestir, para você se preparar, para você se equipar e chegar ao tempo que a batalha vai chegar. Mas se você ouvir nesta manhã, de fato, a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, você vai enfrentar esta batalha revestido, equipado, pelo poder, pela virtude, pela unção do Espírito Santo. E você vai cantar o hino da vitória. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Eu concluo aqui, liberando esta palavra. A vitória é nossa, pastora, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Palavra abençoada. Só queria falar duas coisas. Primeiro, né? A pastora falou aí, né? Que o levante vem contra a liderança, né? E é porque, querendo ou não, para e pensa, né? Se ele pensa assim, né, pastora? Se eu paro a pastora Daniela, se eu fecho o ministério da pastora Daniela, quantas pessoas vão parar junto com ela? Se eu paro a pastora Andréia, tem um exército de mulheres junto com ela. Quantas mulheres vão parar? Então, a intenção do inimigo é nos atacar, porque a gente tem se levantado para ajudar mais pessoas, falar ali, né, das boas novas do Senhor, pessoas aceitarem Jesus, serem transformadas ali pelo Espírito Santo, quando tem o verdadeiro arrependimento. Então, a intenção do inimigo é nos parar. Então, o ataque maior, às vezes elas acham assim, nossa, eu estou passando tanta luta, elas não têm ideia de como que um líder é atacado para estar ali posicionado pela vida dessas vidas que estão ali se posicionando também, né? E outra coisa, você falou muito, aproveite as oportunidades, e as oportunidades estão aí, não é pouca, não são muitas oportunidades para você buscar mais. Eu vou falar pela minha vida, né? Que o Senhor me deu aqui um ministério aqui online, onde eu trabalho mais aqui no online, eu tenho grupo de oração, oração de guerra, relacionamento com o Espírito Santo, leitura da palavra, começamos a ler Atos aí no dia 1º de janeiro, está sendo assim, sobrenatural a leitura de Atos, com explicação, elas têm oportunidade de estar ali perguntando se tem alguma dúvida, ler, reler, para guardar, não é ler, porque às vezes, muitas das vezes a gente fala assim, vamos ler a Bíblia um ano, só ler, pastora, só ler, e não é só ler, eu prefiro que vai devagar, que você lê um capítulo por dia, mas que você tem o seu caderninho e fala, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar com esse capítulo de hoje? O que eu posso aplicar com esse capítulo? A gente está falando muito de avivamento, e não tem lugar melhor para você ler a palavra do Senhor que fala de avivamento que Atos, que é onde aconteceu o Pentecoste, onde eu tenho falado Pentecoste, não é só no dia da festa de Pentecoste, é todos os dias que a gente tem que buscar Pentecoste para a nossa vida, ser avivada, ser cheia do fogo do Espírito Santo, para que a gente possa incendiar as pessoas à nossa volta, né? A gente tem aí uma palavra que o Brasil é o celeiro do avivamento. Mas como? Mas não acontece por causa do presidente, por causa do governador, por causa do prefeito, por causa do meu pastor. Não acontece por causa de você. Porque o avivamento começa em mim e em você. E é o que eu falei antes, busca um avivamento individual. Porque quando a gente vai para esse avivamento individual, pastora, que a gente vai para o secreto, com profundidade, o dia mal vai vir, mas a gente não retrocede. A gente não retrocede, porque o fogo está sobre nós, o avivamento está sobre nós. Você buscou, você pagou um preço ali para você estar recebendo tudo que você está recebendo e você não vai querer retroceder, porque o que mais vai ter são pessoas para nos criticar, para se levantar contra a nossa vida, e está tudo bem. Não é sobre a pessoa, é o que está nela que não está suportando o que está sobre você. Quando a gente entender em Atos, a gente vê muito isso. Quando a gente entender, pastora, que a luta não é pessoal, não é contra a pastora Daniele, não é contra a pastora Andréia, não é contra nenhuma mulher que está aqui, a luta é contra Jesus, é contra o que você está carregando. De pregar lá, a gente viu ali, né? Paulo, Pedro, Estevão, que morreu por pregar a palavra de Deus. A luta não era contra eles eram apenas um homem. Mas era o que estava sobre eles. Então, quando você entende isso, que às vezes você está numa igreja e tem alguém se levantando contra você dentro da igreja, porque o que mais tem hoje, né, é cristão matando cristão,
é crente matando crente, se você levar por esse lado, você entender que a luta não é contra você, é contra o que está sobre você. Às vezes a pessoa quer carregar o que você carrega, mas ela não tem um posicionamento, ela não busca, ela não jejua, ela não ora, então está incomodando. Ah lá, a pastora Daniela agora está aparecendo, ela, todo dia vai lá, pastor André, naquele devocional, está querendo aparecer. Não, às vezes é uma pessoa que quer fazer o que você faz, mas ela não tem um posicionamento para isso. Então, para ela criticar é melhor. E como às vezes ela está na brecha, está em cima do muro, como a pastora Daniela falou que muitos vão ficar no meio do caminho, o inimigo vai lá e usa ela para às vezes te parar. Aí, se você não é curado, se você não sabe quem você é em Cristo, você para no meio do caminho, que você fala, ela falou lá que eu não prego bem. Nossa, ela falou que a minha voz é feia. Nossa, ela falou lá que eu não estava bem na live esses dias. Só que eu entendi. Eu sei quem eu sou em Cristo, pastor. Então, eu entendi quando eu comecei meu devocional que não era sobre mim, era sobre ele. Quando eu comecei meu devocional, não sabia nada. Só comecei com o meu celularzinho que eu tinha e pronto. E ele foi me capacitando. Porque quando a gente... Você acha que é fácil fazer um devocional de segunda a sexta aqui? Não é, não. Você acha que a luta é fácil? Não é, não. Não acha que a gente está querendo aparecer aqui, não, porque a gente paga um alto preço. Eu pago um alto preço para me estar aqui todos os dias. Só que eu estou aqui em obediência ao Senhor. A gente vai agradar todo mundo? Não, às vezes alguém está aqui hoje e fala assim, a pastora Daniela tá doida falar isso aí, que vai piorar. E tá tudo bem, só que ela veio em obediência, ela veio fazer o que o Senhor mandou ela fazer e pronto. E é isso que agrada o coração dele. A gente não tá aqui para agradar pessoas. Às vezes, se a pastora Daniela pensasse em agradar pessoas, ela ia falar assim, não posso falar essa palavra, que alguém vai ficar desagradado ali, alguém vai sair dali chateado. Só que ela entendeu que ela está aqui, que ela foi chamada para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, muitas das vezes, vai doer, gente. Muitas das vezes a gente vai levar flechada, a gente vai levar, né, vai levar um pedaço de pau nas costas, como se estivesse apanhando, como se estivesse açoitado. Ali em Atos, o mais lindo que eu acho, porque às vezes, pastora, hoje, quando as pessoas começam a pregar, a primeira crítica as pessoas param. A primeira crítica. E o que aconteceu com Paulo ali? Paulo e Silas foi açoitado, foi preso, e quando aquele carcereiro olha e fala assim, meu Deus, que alegria que é essa? Estão louvando, estão adorando. O que é isso? Eu quero isso para minha vida. Depois que apanhou, está machucado, está ferido, está preso, está acorrentado e ainda está nessa alegria. Como que faz para carregar essa alegria que eu quero carregar? E é isso que a gente precisa entender. Que quando a gente faz a vontade do Senhor, é isso. A gente não olha para o problema. Se ele olhasse para a circunstância, ele ia falar, é o fim. Estamos presos, está tudo acabado. E não. Quando você olha para Jesus, que você vê que faz parte do processo, que a gente falar do amor de Jesus, pregar as boas novas, vai ter pessoas que vão querer nos derrubar, vai ter pessoas que vai nos afrontar, mas só que o que acontece? Você não olha para a circunstância, você vai adorar o Senhor, como eles fizeram ali, com aquela alegria. Às vezes está tudo derrubado na sua casa, e você está ali adorando, e você está ali adorando, e você está ali chamando a presença para sua casa, enquanto você adora o Senhor, enquanto você prega a palavra para Ele cuida dos seus. Você não precisa te preocupar, não, porque ele está cuidando dos seus. Quando a gente cuida de outros, por mais que a gente tenha muito levante, o Senhor cuida dos nossos. Só que não é no nosso tempo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastora Daniela, mas você prega a palavra, você faz isso. Nossa, olha lá como é que está sua casa, olha lá como é que está seu filho, olha lá como é... E tá tudo bem, porque né, no tempo de Deus não é no meu. Eu estou fazendo o que ele me mandou fazer. Agora, cuidar, converter, isso é no tempo dele. Vai acontecer. Só que a gente precisa entender isso. E muitas das vezes, pastor, a gente está idolatrando o problema. A gente fala que não é idólatra, mas a gente idolatra o problema. Às vezes você fica olhando tanto para o problema que o tempo que você tem que passar com Deus, para você ter intimidade, para você ter secreto, você está idolatrando o problema. Mas esse problema está me matando. Ah, mas esse problema. Ah, mas se não fosse meu marido. Ah, mas se não fosse meu filho, eu buscava Deus. Não, você não busca Deus porque você não quer. Porque a responsabilidade é sua, autorresponsabilidade. Você vive a vida que você tolera. Se você não tem intimidade com Deus, é porque você não quer, porque a intimidade é no secreto, é individual, é você e Deus, não é mais ninguém. Ah, mas o meu marido... Não, o seu marido é seu marido. Eu amo a história de Abigail e Nabal. Nabal era um homem grosso, era um homem mal educado. Mas a Abigail foi chamada para ser uma mulher sábia. E ela se posiciona para ser essa mulher sábia. E devido ao posicionamento dela, ela salva a sua casa e ela livra que o rei Davi carregasse o pecado derramado de sangue. E se ela ficasse olhando para Nabal? Não, mas Nabal é grosso. Ah, mas Nabal é isso. Quando aconteceu aquilo dele desagradar o rei Davi, já tinha um decreto de morte para a casa dela. Se ela vai falar assim, ah, mas culpa de Nabal. Ah,
Nabal, eu vou te matar, Nabal. Olha o que você fez. Não, gente, ela não perde tempo com o Nabal, não. Ela vai na fonte, ela vai aonde tem que resolver o problema, ela prepara um banquete, vai até o rei, pede perdão, sem ela ter feito nada, ela vai lá e pede perdão para ele. E o que rei Davi faz? Meu Deus, eu quero essa mulher para minha vida. Quando o Nabal morre, vai lá e busca, porque eu quero uma mulher dessa para minha vida, eu quero uma mulher dessa para me ajudar, para ser a mãe dos meus filhos. É sobre isso. Para de olhar para o seu Nabal. Eu não sei qual é o seu Nabal hoje, mas para de olhar para o seu Nabal e tem um posicionamento, tem uma busca de secreto, uma busca de intimidade, e é secreto, é relacionamento com profundidade, você ser incendiada todas as manhãs, para que você esteja com o seu tanque cheio, cheio da presença do Espírito Santo. Busca essa dependência no Espírito Santo. O Senhor deixou ele aqui na terra para te direcionar em todas as coisas, não é para você fazer e depois pedir socorro, não. É Espírito Santo, eu vou comprar uma casa. Você acha que é essa que eu tenho que comprar? Espírito Santo, ó, o Senhor me apresentou uma amiga de Deus, aí tem uma conexão, mas você acha que essa conexão é do céu? Eu posso ir? Ele vai te responder. Ele vai te responder em tudo. A gente tem que ser tão dependente dele que eu falo, o Espírito Santo, pastor, nos direciona no que falar, no que vestir, como andar. Às vezes tem roupas que você está vestindo que não está agradando a ele. Só que quando você anda com ele, você pode ver, às vezes você vai num culto. Se você trocar aquela roupa 10 vezes, o Espírito Santo já te incomodando, fala, não, está boa essa roupa para você ir no culto. Quando a gente tem um verdadeiro arrependimento, a gente é transformada pelo Espírito Santo, nós somos transformadas. As nossas vestes são trocadas. Tem vestes, às vezes, que você está usando que não é para usar, que não condiz com o que você prega. Tem mulheres, às vezes, na rede social. Ontem eu vi uma postagem e eu achei muito interessante. Uma pastora que eu sigo ela, que ela fala muito a respeito de vestes, e ela estava falando, as mulheres que vai lá, ó, no Instagram, tira foto de biquíni, foto sensual, a foto, gente, do bumbum esticado para trás. Isso aí, gente, é posicionamento de mulher que carrega a marca de Cristo. O que você está querendo mostrar com aquilo ali? Só que quem anda com o Espírito Santo, ele te convence, fala, filho, isso aí não é mais para você. Já viu, pastora, quando às vezes a gente fala alguma coisa, às vezes é com o marido, com o filho, com uma amiga, e o Espírito Santo vai lá e fala, ó, pastora Daniela, isso aí que você falou não foi legal. Vai lá e conserta lá, pede perdão. Ele na hora, porque a gente vai errar, a gente é falha, a gente é humano, a gente é de carne. Só que quem anda com o Espírito Santo, o diferencial é que ele te convence. Ele te direciona em todas as coisas, ele te mostra todas as coisas. Então, se você está aqui hoje, se você quer essa busca, se você pegou essa palavra para você, se você quer esse revestimento, tem um posicionamento, mulher. Posicionamento de palavra, oração, jejum. Tem muita gente para te ajudar aí, tem muitas mesas para você sentar, para você ser uma vivalista, para você ser uma mulher que jejua, para você ser uma mulher de oração de guerra, para você ser uma libertadora. Só depende de você. Porque eu, pastora, e a pastora Daniela está aqui para te ajudar, para segurar na sua mão. Mas adianta a gente querer para elas, pastor? Elas têm que decidir. É uma decisão. Posicionamento é decisão. É você que precisa decidir hoje como que você quer passar o ano de 2025. Você quer estar revestida. O que a pastora Daniela falou aqui? O Senhor falou que o que ela já fez até aqui, 20 anos, gente, ainda não está o suficiente para ela suportar o que vai passar por esse ano. Então, ela tem que o quê? O que o Senhor falou? Ela buscar mais, é intensificar mais, é buscar mais, é orar mais, é jejuar mais, às vezes é ler mais a palavra. Então, o que a gente quer? Que você também seja essa. Às vezes você chegou aqui hoje e você nunca fez nada. E Deus está te dando a oportunidade de você ter ouvido essa palavra aqui hoje para falar assim, posiciona, Leda, posiciona, Laurineia, posiciona, Cristina, posiciona, Josefa. É o Senhor te falando. Só que a decisão é sua. Eu falo, pastora, porque eu tenho um grupo de jejum, tem acho que 116 mulheres. Umas 20 ou 30 estão jejuando, as outras estão só olhando. Não se posicionaram ainda. Então, a oportunidade está ali para todas. Quem está posicionada teve um crescimento muito grande de março até agora, que foi quando eu comecei o jejum. Mas algumas estão só olhando o testemunho das outras, estão só olhando o crescimento das outras, a intimidade que está sendo gerada na vida das outras. E tá tudo bem, porque se ela não quer, você vai fazer o quê? Você vai obrigar? Adianta a gente pegar a força? Não. É ela que tem que querer, é você que tem que querer, mulher de Deus. Então fica com essa palavra hoje. Pergunta para o Senhor, vai para o seu secreto. Eu falo para o Senhor, amo um coração sincero. Pastora, fala, ó, não gosto de orar, não gosto de ler palavra, não gosto de jejuar, Senhor, mas eu tô aqui aos teus pés para te pedir ajuda, porque sozinha eu não consigo, sozinha eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor
pode me ajudar. É sinceridade. Não é falar assim, eu gosto de orar, mas você não gosta. Então seja sincero, porque ele vai trabalhar em você, ele vai te ajudar, ele vai segurar na sua mão. O Espírito Santo está aí para te direcionar em todas as coisas. Amém? Pastor, eu vou pedir para você estar orando aí para o nosso mês de dezembro, entregando o mês de dezembro, profetizando sobre o mês de dezembro. Eu falo assim, tá tudo pronto em dezembro, mas é o posicionamento que você vai ter hoje, a decisão que você vai ter hoje, que vai fazer você acessar lá em dezembro, que já está pronto pelo Senhor. Lá em 2024, pastor, quando eu iniciei o ano de 2024, o Senhor estava com tudo pronto para mim. Ele falou assim, eu só quero te fazer uma pergunta, filha, você está disponível para me te capacitar? E eu passei um ano aí, ó, aqui em maio, o Senhor foi lá, me deu a oportunidade de escrever o livro, né? Despertadas, coisa que não estava dentro dos meus sonhos. Nunca sonhei em escrever um livro, né? Com 31 mulheres, cada uma contando seu testemunho. O Senhor escolheu mulheres improváveis para viver o propósito do reino. Pegou aquelas mulheres escondidas que ninguém conhecia para estar ali no livro, mas como eu sou dependente dele, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu falei, eu vou orar. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. E aconteceu. Com a minha fé, coloquei o pé e ele deu o chão. Quando foi em dezembro, dia 30 de novembro, 1º de dezembro, ele deu o primeiro congresso de mulheres em São João del Rei, que eu creio que lá em janeiro já estava pronto, só que ele queria saber se eu estava disponível para ele me capacitar, para ele me entregar no dia 30 de novembro o congresso. Então, o que você vai viver lá em outubro, lá em novembro, lá em dezembro, depende da sua decisão hoje, do seu posicionamento hoje. Se você decide hoje ser uma mulher de oração, de palavra, de jejum, ser uma mulher que vai revestir das armaduras do Senhor para enfrentar o dia mau, né? Mulher que vai estar posicionada pela sua casa, seja como Neemias, se posicione para reconstruir os muros de Jerusalém, mas não dê ouvidos a Tobias e Sanbalat, porque vai aparecer muito Tobias e Sanbalat para querer te parar, para falar que isso aí não é para você, que você não é capaz, que você não tem dinheiro, que você é improvável demais, e tá tudo bem. Aprenda uma coisa, a visão o Senhor deu para você, não foi para o outro. Às vezes nem seu marido vai acreditar, mas você precisa só obedecer. Decisão, obediência, obediência gera bênção. A obediência, você vai colher as bênçãos que o Senhor tem para sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos orar, pastora? Glória a Deus. Amém? Glória. Convido você que puder, né? Fechar os seus olhos nesta hora. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, ainda na tua santa e gloriosa presença, te agradecer, te louvar por esta manhã, pela tua presença, pela tua palavra. Verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Te louvamos por cada vida, Pai, que o teu Santo Espírito trouxe até aqui, para poder, Pai, ouvir esta palavra, receber do céu esta instrução. Nós cremos que tu és um Deus que cuida de nós, Senhor. E no tempo oportuno nós cremos que esta palavra será eficaz na vida de cada um daqueles, Senhor, que deram crédito para ela. Te louvamos, te agradecemos. Te louvo pela vida da pastora Andréia. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado dela, sustentado, levantado como instrumento de bênção, Senhor, para esta geração. Que o Senhor possa, neste ano de 2025, dobrar a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida dela. E que a cada dia mais, Senhor, pessoas venham receber do céu, Pai, aquilo que o Senhor tem confiado a ela através da vida dela. Leva a tua filha, Pai, por caminhos que ainda não percorreu. Leva ela, Pai, a um nível maior, a qual ela ainda não esteve. Que este seja o ano, Pai, de cumprimento de promessas sobre a vida dela. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Pai querido, te apresentamos também em oração o mês de dezembro. Pai, nós ainda estamos em janeiro, mas o Senhor é o Deus conhecedor de todas as coisas. Nós estamos no início, mas o Senhor, Pai, já sabe do meio, já sabe do fim. Que o Senhor nos conduza durante todo esse ano. Em cada, Pai, passo que viermos dar, possamos ser conduzidos, direcionados pelo Teu Espírito Santo. E que ao chegarmos em dezembro, Senhor, com a graça do Senhor, porque eu creio que nós vamos chegar, que possamos chegar melhores em Ti, para Ti, do que no início.
Que este seja um ano, Pai, onde verdadeiramente nós venhamos nos voltar mais para o Senhor, porque fazendo isso, Pai, eu creio e profetizo que nós viveremos, teremos um ano abençoado no Senhor, Pai, para a glória e o louvor do Teu nome. Eu oro, Senhor, agradecida por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus, gratidão, pastora, gratidão pelo seu sim, pelo derramar nessa manhã, né? Glória a Creio Deus. que Deus falou poderosamente com cada uma das mulheres que estavam aqui, né? Quem tem ouvido, ouça. Que agora nós ainda estamos em janeiro, gente. Dá tempo, né, de você aí, às vezes, reestruturar aí, né, o que você estava fazendo até aqui. Deus falou com você hoje, é hora de posicionar, é hora de decisão. Deus, né, quer que você viva o seu chamado em 2025, mas para isso precisa estar disposta para ele, né? E estar disposta é o quê? Você entregar tudo nas mãos dele. Fala assim, se for da tua vontade que aconteça, amém. Mas se não for, eu estou feliz do mesmo jeito com o Senhor. Isso aí é dependência de Deus. Amém, meninas? Vamos tirar uma fotinha aí, pastora, para as meninas postarem o que Deus falou com elas nessa manhã, e que eu creio que quem pegou a chave pegou um maná do céu aí para ter um posicionamento em 2025, amém? Amém. Amém, pastora? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, continue, né, te usando poderosamente no nome de Jesus. E seja oração por nós, né? Nós essa semana, agora no sábado, nós vamos ter um café com elas, lá em São João del Rei. E eu creio também que vai ser, assim, algo sobrenatural, né? Vão algumas mulheres ali de Barroso, de Belo Horizonte, tem mulheres de vários lugares ali que vão estar ali recebendo, porque eu falo assim, quando a gente tem uma sede, uma fome, é isso. Eu tenho uma ovelha minha que ela veio no congresso, ela mora em Tocantins, acho que até ela está aqui. E ela preparou aí, né? Vai ter uma formatura em Divinópolis da sobrinha dela para ela estar conosco no café com elas em São João del Rei. Então, quase 1.500 quilômetros para chegar em São João del Rei. E às vezes, é o que eu falo, é aproveitar as oportunidades. Às vezes tem gente que é só atravessar a rua e perdem a oportunidade, né, pastor? Então, que vocês estejam atentos aí com as oportunidades, né, que o Senhor está te dando. E às vezes você está tão distraída que você não está vendo como uma oportunidade. Amém? Beijo, pastores, um dia abençoado para vocês aí. Amém. Muito obrigada pelo carinho. Deus vai preparar o momento quando eu vou aí conhecer aí consolidar aí o Mar de Espanha em nome de Jesus. Vai ser muito bem recebida. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo. Deus abençoe todo mundo.